sobre matemática descritiva, eu queria falar um pouco sobre medidas separatrizes e, como as outras aulas, também trazer esse conhecimento no Excel. Eu sei que vocês já viram esse conteúdo na unidade passada, mas eu acho importante a gente rever isso, porque vai ser uma ferramenta a mais que você pode utilizar para encontrar esses valores e relembrar, né, no caso. Então vamos lá. Primeiro, o que seria uma medida separatriz? Vocês sabem que existem três tipos mais usuais, né, que seriam o quartil, o decil e o percentil. O quartil, imagine que você tenha uma série de dados e esses dados você distribua uniformemente eles, né, colocando em ordem crescente e divida ele igualmente em 4 partes. Né? Você tem essa primeira parte que corresponde a 25%, essa segunda a 25% também, 25% e 25%. Exato. Então, o que acontece? Se eu quero o valor que está exatamente no meio, né, eu tenho o que eu chamei de mediana, né, um valor que divide, que está exatamente no meio. Mas agora, eu vou dividir ele em 4 pedaços. Esse valor aqui, que a gente chama de primeiro quartil, ele vai, olha, todos os dados que estão abaixo dele correspondem a 25% do total. Não é isso? E o que está à direita, a 75%. O terceiro quartil do mesmo jeito. O que está acima dele corresponde a 25% e o que está abaixo corresponde a 75%. Agora a questão é como calcular. Outra questão que poderia ser feita é para que vai servir isso na minha vida? Bom, imagine que você está fazendo uma análise estatística e nessa análise estatística você está interessado em saber, sei lá, os 25% melhores da sua análise experimental lá. Então você vai ter essa ferramenta de quartil, tá ok? Mas primeiro eu queria mostrar um pouquinho, antes de irmos para um exemplo, eu queria mostrar a vocês como a gente pode calcular os valores desses quartis. Bom, a gente tem 2 métodos, né, que a bibliografia traz, que seria o método inclusivo e o método exclusivo. Sobre o método inclusivo, vamos pensar o seguinte. Esse método inclusivo, ele diz que vai incluir o valor do quartil seguinte. Basicamente isso, olha. Aqui nessa extremidade a gente tem um menor valor, chamado de, sei lá, um primeiro valor. Aqui nessa outra extremidade a gente tem o valor número n, que vai ser o último valor. Aqui no meio vai ser a mediana, que, como eu já falei, é também conhecido como quartil 2. Não é isso? E como é que eu consigo calcular a mediana? Não sei se vocês lembram, mas a mediana é n mais 1, ou seja, a soma dos valores mais 1, ou todos os valores mais 1 dividido por 2. Ok, então aqui eu consegui encontrar o valor do quartil 2. Aí aqui, olha, eu vou ter o quartil 1 e eu vou ter o quartil 3. Como é agora que eu consigo encontrar qual é o valor do quartil 1? No método inclusivo, como o nome sugere, eu vou incluir. Então, olha, eu vou pegar daqui até aqui. Né? Então, vou pegar todos os valores que estão aqui e dividir por 2, porque é exatamente onde está aqui. Vamos lá. Eu descubro que o Q1 vai ser igual a quem? A 1 mais essa outra ponta, n mais 1, dividido por 2, dividido por 2. Logo, quando eu faço as operações necessárias, eu descubro que o quartil 1, a posição do quartil 1 está em n mais 3 sobre 4. Alguém pode perguntar, professor, e se der um número quebrado? Né? Bom, se der um número quebrado, a gente vai ver já já. Já o quartil 3, o Q3, ele vai estar entre o quartil 2 e o valor limite, né? Um número máximo que a gente tem aqui. Então, a gente pode usar a mesma analogia. Você tem n mais esse outro valor, que é n mais 1 sobre 2, dividido por 2, porque eu quero exatamente o centro. Não é isso? Então, fazendo as operações necessárias, a gente descobre que o quartil 3 é igual a quem? A 3n mais 1 sobre 4. Perfeito.
A gente conseguiu encontrar como eu consigo o quartil 1, né? O quartil 1 é n mais 3 sobre 4. Como eu consigo o quartil 2, que é n mais 1 sobre 2. E como eu consigo o quartil 3, que é 3n mais 1 sobre 4. Isso para o método inclusivo, tá ok? Bom, agora para o método exclusivo. Para o método exclusivo, a gente exclui os valores dos quartis adjacentes. Imagina o seguinte, aqui você tem o início, aqui você tem o fim, n, não é isso? E aqui você tem o meio, que a gente já sabe que é n mais 1 sobre 2. Então, esse aqui vai ser o quartil 2, né? Sempre a mediana vai ser o quartil 2, em todas as situações. Agora, eu quero saber quem é o quartil 1 e quem é o quartil 2. Opa, aqui é o quartil 3, não é isso? E o quartil 3. Pensem comigo, eu não quero, quando eu quero calcular o quartil 1, eu vou analisar todos os dados até chegar esse daqui, mas eu não vou incluir ele. Então, é uma unidade a menos, não é isso? Então, eu vou de 1 até n mais 1 sobre 2 menos 1, né? Que seria o valor anterior a esse. Lembrando que isso aqui que a gente está fazendo é calculando a posição, não é calculando o valor do quartil, né? Se eu tiver dito, foi porque eu chupei um pouquinho de prego. Mas a gente está calculando aqui a posição do quartil. Isso dividido por 2. Simplifico e descubro que o valor do meu quartil 1 é igual a quem? A n mais 1 sobre 4. Pronto. Consegui encontrar o primeiro valor. N mais 1 sobre 4. E agora, para conseguir encontrar o valor do quartil 3. Bom, o quartil 3 vai ser o valor logo, o sucessor desse número aqui, né? Então, o sucessor de n mais 1 sobre 2 é n mais 1 sobre 2 mais 1, mais n, isso dividido por 2. Quando eu fizer as operações necessárias, eu vou ter 3n mais 3 sobre 4. Pronto. Então, dessa maneira, eu consigo encontrar a posição do quartil 3. Tá claro? Então, vamos tentar fazer um exercício? Eu acredito que com esse exercício vai ajudar um pouquinho. Então, olha, considere as medidas das alturas de 11 pacientes dadas abaixo. Eu vou querer saber, primeiro, quais são as posições dos quartis. Depois, eu vou querer saber também quais são as alturas desses pacientes que estão no 25% acima, né, de todos os dados. Vamos aqui para o Excel. Eu vou no Excel fazer de duas maneiras. A primeira maneira é utilizando os métodos que a gente aprendeu a calcular, né? Não, na realidade eu vou usar a fórmula e depois a gente faz uma comparação com os métodos que a gente está fazendo, tá certo? Então, o primeiro passo aqui, eu preciso digitar esses dados que eles não estão em row, né? Eles não estão em ordem crescente. Vamos digitar e a gente aproveita e utiliza um comando do Excel para colocar eles em ordem crescente. 1,59, 1,79, 1,68, 1,80, 1,58, 1,60, 1,69, 1,73, 1,87, 1,68, quase não acaba, 1,85. Perfeito. A gente tem todos os valores. Aqui você pode perceber que a gente tem 11, né, uma quantidade ímpar. Eu vou centralizar para deixar mais atrativo, né, minha coluna. Pronto. Eu quero saber desses dados. Vamos colocar em ordem crescente. Em classificar em ordem crescente. Pronto, consegui deixar ele em ordem crescente. Deixa eu botar em 2 casas decimais. Pronto, melhor. Então agora eu quero conseguir descobrir quem é o meu quartil 1. Então, como eu falei, existe a possibilidade de você usar o método inclusivo
e o método exclusivo. Quando você colocar igual quartil, ele vai dar, olha, a possibilidade, tá vendo? Exclusivo ou inclusivo. Vamos utilizar primeiro o inclusivo. Quartil.inc. Aí você coloca, seleciona todo mundo e ponto e vírgula para dizer qual é o quartil que você quer. Eu quero quartil 1. Fechou? Enter. Pronto. Então eu descobri que o quartil 1 está em 1,64. Agora, para descobrir quem é o quartil 2. Quem é o quartil 2? Igual quartil.inc. Incluo, seleciono todo mundo. Quartil 2. Fecho. E vamos 1,69. Vamos ver quem é a mediana. Lembram qual é o comando da med? Med, seleciono todo mundo. Olha, percebam que deu exatamente o mesmo valor. Então, o quartil 1, o quartil 2, que é igual à mediana, e o quartil 3, que vai ser quem? Igual a quartil. A gente está incluindo, né? Seleciona todo mundo e ponto e vírgula 3. Pronto. Então, rapidamente a gente conseguiu encontrar o quartil 1, o quartil 2 e o quartil 3, onde o quartil 2 é exatamente igual à mediana. Usando as fórmulas que a gente deduziu, como é que eu poderia localizar? Eu não sei se vocês lembram, mas a posição do quartil 1 era o número de elementos mais 3 sobre 4, não é isso? Então, no método inclusivo. Então, vamos ver se dá certo. O número de elementos tem 11, né? 11 mais 3 dividido por 4. Ora, deu 3,5. E o que é que eu devo fazer? Isso aqui está dizendo o seguinte, olha, o valor está entre o terceiro e o quarto. Como está 3,5, está exatamente na metade, então 50% está para o valor de 3 e 50% está para o valor de 4. Então você pode utilizar o seguinte, olha, o valor de 3 aqui vezes 0,5 mais o valor de 4 vezes 0,5. Enter. Pronto. E como vocês podem perceber, deu exatamente o valor que a gente tinha esperado aqui, né? Essa é a posição e essa é o valor do quartil. Ok. Agora vamos lá. Eu quero saber, aqui é o quartil 1. O quartil 2, onde é que ele está? O quartil 2 é exatamente igual à mediana. Eu posso colocar a quantidade de elementos mais 1 dividido por 2. Pronto. Está dizendo que está localizado na sexta posição. Então vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,69, que também coincidiu com 1,69, que coincidiu com o que a gente tinha previsto, né? Que é exatamente a mediana. E por fim, eu quero descobrir quem é o quartil 3. Para o quartil 3 é 3 vezes a quantidade de termos mais 1 dividido por 4, que é quem? 3 vezes 11 mais 1 dividido por 4. 8,5. Novamente a gente teve um número quebrado, né? Então, está dizendo o seguinte, que 50% está para o valor 8 e 50% está para o valor 9. Então, olha, vai ficar. Quem é que está no 8? 8, 8, 8. Aqui, eu acho que é esse, 8, então 8 vezes 0,5 mais 9 vezes 0,5. Pronto, que novamente coincidiu com os valores que foram dados, tá ok? Agora vamos ver aqui o quartil exclusivo, no método de exclusão. Como é que a gente vai ter? Novamente, o quartil 1, o quartil 2, e o quartil 3. No quartil 1, a gente vai escrever quartil.exclusão. Pronto.
Seleciono todo mundo, ponto e vírgula 1. Eu quero saber quem é o quartil 1. Deixa eu aproveitar e copiar isso para a gente não ficar escrevendo sempre. Olha, dessa vez a gente teve que o valor do quartil 1 no método quando a gente exclui deu 1,6. Vamos ver o quartil 2. O quartil 2, só alterar o 2 aqui, deu 1,69 também, que novamente é a mediana. Você vai perceber que tanto no método de exclusão quanto de inclusão, o quartil 2 ele sempre vai ser o mesmo valor. Já no quartil 3, vamos ver como é que pode acontecer. Quartil 3, eu preciso alterar só esse dado aqui, 3. Pronto, 1,8. Agora vamos para usando as continhas. Usando as contas, não sei se vocês lembram, deixa eu pegar aqui, olha, botar aqui. Pronto, eu tinha colocado as equações, né? As equações para o método exclusivo vai ser n mais 1 sobre 4 para o quartil 1 e 3n mais 3 sobre 4 para o quartil 2. Então, vamos lá. Então, tem quantos números? Tem 11 mais 1 dividido por 4, não é isso? N mais 1 dividido por 4. Então, aqui está dizendo que o quartil ele está localizado na posição 3. Quem é que está na posição 3? 1, 2, 3. 1,6, que exatamente coincide com o que a gente está, com o que a gente viu aqui, olha. Quartil 1, tá ok? Vamos agora para o segundo caso, que é o quartil 2. O quartil 2 é fácil, né? O 2 vai ser novamente a mediana, então quantidade de termos mais 1 dividido por 2. Dividido por 2, ótimo. Está na posição 6, na posição 6 a gente sabe que está 1,69. E por fim, o quartil 3 está localizado aonde? 3 vezes, abre parênteses, a quantidade de termos mais 1, 11 mais 1, dividido por 4. Pronto, está na posição 9. Quem está na posição 9? É exatamente 1,8. Aqui foi 1,8. Ótimo, então a gente conseguiu tanto calcular utilizando o método inclusivo quanto o método exclusivo, das duas maneiras, né? Utilizando a fórmula que foi demonstrada e no Excel, tá ok? Então, só para finalizar a aula, deixa eu ver se tem alguma coisa a acrescentar. Eu creio que não. Então, para concluir a aula, eu queria falar só um pouquinho sobre a medida separatriz decil. A decil, como o nome sugere, você vai dividir do lugar de 4, vai dividir em 10. Não é isso? Então, o método de conseguir encontrar os valores decil 1, decil 2, decil 3 é bem similar ao que foi visto no conteúdo anterior. Já o percentil, como o nome também sugere, você vai pegar um intervalo e dividir em 100. E isso lembra um negócio que a gente vê quando de criança, não é isso? Lá no posto de saúde, que é dado, e falam, por exemplo, a criança está com percentil 70 ou 75. O que isso quer dizer? Vamos voltar lá no quartil. A gente sabe se o valor está no quartil 1, sei lá, o valor quartil 1 é esse, tudo que está abaixo corresponde a 25%, não é isso? Se eu analiso o quartil 3, tudo que está abaixo corresponde a 75%, analisando ele todo. Pronto. Então, aqui vai ser do mesmo jeito, só que para 100. Então, se eu falo, está a 75 percentil, ou seja, vamos dar um exemplo. Uma criança está, uma criança de 24 meses, tá aqui, né, os meses, ela está com 13 quilos e está com 75 percentil. Isso quer dizer o seguinte, que 75% das outras crianças em mesmas condições estão abaixo desse valor, tá certo? Se o valor tivesse dado, sei lá, 90 percentil, quer dizer que 90% das crianças estão abaixo do valor dado,
Tá entendendo? Então pronto, eu espero que vocês tenham compreendido. Na próxima aula eu vou falar só medidas separatriz utilizando dados agrupados e espero que vocês estejam lá, tá certo? Um abraço e até